Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhe onde não plantaste e ceifa onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. A liturgia é tomada de uma certa dramaticidade e, por que não dizer, tensão, na consciência que deve ser a nossa, que a fé é uma alegria, mas também uma responsabilidade. Todos nós somos agraciados com este dom, cuja profundidade escapa até o nosso entendimento. É muito bom ter fé em Deus, sabermos amados por Ele e ter a consciência de que algo da vida divina habita em nós. E é neste lugar que nós encontramos a força para os dias difíceis, para as noites sombrias que todos experimentamos. Mas isso impõe também a cada um de nós uma responsabilidade de que cada um, todos os dias, deve perguntar-se se, no modo com o qual vive, dá testemunho do nome de cristão. Por isso, este Evangelho, que já se encontra no final do capítulo de Mateus, faz esta interpelação. Cada um é convidado a olhar para si mesmo, na consciência de que recebemos muitos talentos, muitos dons e muitas oportunidades, se tem feito da sua vida uma aposta, um investimento ou um grande prejuízo. Mas quero passar do Evangelho à primeira leitura, porque aqui também há um chamado a estarmos acordados. É a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. O que vou dizer poderá parecer absurdo, mas é o primeiro texto do Novo Testamento. Até mesmo os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João foram escritos num momento posterior. O primeiro escrito do Novo Testamento, por volta do ano 55 depois de Cristo, é a carta aos Tessalonicenses. E ela tem um objetivo muito prático, poderíamos dizer assim: reaquecer no coração do povo de Tessalônica a esperança, porque Jesus estava demorando demais. Então, diante das perseguições, das incertezas, advindas da espera e também das incompreensões, o povo de Tessalônica começa a se questionar se de fato Jesus haveria de voltar. Então, Paulo, com este seu coração zeloso e de pastor, não querendo que ninguém se perdesse ou que estivesse confundido,
escreve esta carta, que é um grande hino à esperança. Quer nos dar a convicção de que o Senhor há de vir para nos dar a recompensa dos talentos que nós nos oportunizamos render. E aqui chama a atenção logo de cara, porque, via de regra, a saudade e a espera devem ser um bom teste para o amor. Porque é isso, quando o amor é verdadeiro, ele cresce com a saudade e com a espera. Quando nós gostamos demais de alguém, e é por isso que é muito mais fácil amar o namorado do que o marido, quando a gente ainda não descobriu que veio com defeito, tem uma certa distância, e tem saudade, a gente fica com muita vontade de estar próximo da pessoa. Um grande sinal de um amor que desidratou é que a distância ela se torna uma desculpa para a gente não ter assim um compromisso com o outro. Porque quando a gente ama de verdade, quanto mais a gente tem distância, quanto mais a gente demora para ver a pessoa, mais parece que o amor cresce e a vontade de estar com ela. Não é assim? Quando um filho nosso viaja, não é a distância, não é o tempo que desidrata um amor. Mas quanto mais tempo, quanto mais distante, quando a pessoa chega, a gente fica com mais alegria de poder reencontrar. E é o que o apóstolo Paulo está dizendo na carta aos Tessalonicenses. Já que Cristo está demorando, já que parece que a distância aumenta, é preciso crescer no amor. O amor vive também desta carência, desse certo distanciamento, e se é verdadeiro, tende a crescer com a saudade e com a falta. Paulo, então, no versículo 9, diz: não é preciso escrever-vos a respeito do amor fraterno. E aqui eu acho que Paulo é de uma sabedoria, até diria de uma inteligência feminina, porque aqui está uma habilidade própria das mulheres, que é dizer desdizendo, com uma certa paciência e sabedoria, ajudar o outro a perceber, mesmo rangendo os dentes de raiva. Porque quando o apóstolo Paulo diz, não é preciso escrever-vos, na verdade o que ele está querendo dizer é o oposto. É precisamente porque o amor dos Tessalonicenses está esfriando, ele diz assim, num sentido retórico, quase irônico, eu sei que eu não preciso dizer que o amor pressupõe o quê? O amor pressupõe aprendizado, o amor pressupõe progresso, o amor pressupõe esta capacidade de entender o outro como um irmão. Vamos nos debruçar sobre isso. O amor pressupõe, em primeiro lugar, um aprendizado. Aprendestes de Deus mesmo. É interessante porque cada um de nós, olhando para si mesmo, irá perceber que não é fácil amar uma pessoa. O outro tem seus defeitos, tem os seus limites. Há momentos em que nós estamos cansados e desmotivados e que o amor parece pedir licença do nosso coração. Então é preciso recordar-se que o amor cristão é um dom e algo que nós aprendemos de Deus. Porque às vezes nós temos que amar uma pessoa apesar dela mesma. E eu até me arriscaria a dizer 90% das vezes. Apesar do outro ter estes limites e dessas fraquezas, apesar das suas manias, apesar de eu ter que perdoá-lo continuamente, apesar de eu ter que continuar insistindo, então, se é apesar, então que seja por causa de Cristo. Então, se é apesar, que seja por causa de Cristo. Então, a motivação do amor cristão não é uma cosquinha no coração. Não é porque o outro pensa do mesmo jeito que nós. É porque Cristo nos ensinou a amar assim. E a palavra que está aqui presente, traduzida como amor fraterno, é uma expressão do grego que quer dizer, que tem a sua origem Filadelfia. Philos adelphos. Filia é aquele amor de reciprocidade, de afeição, aquele amor que nós experimentamos com um amigo. E adelphos é uma palavra que quer dizer irmão, que é traduzida como fraternidade. Então, não se esqueça jamais disso. Nos momentos onde for muito custoso amar alguém, a lente, tipo lente do óculos, que a gente tem que usar para amar o outro, é a lente de que ele é nosso irmão. É preciso desembaçar o olhar, colocar uma lente, deixar as vistas bem desembaraçadas e ver no outro, apesar dele e dos seus defeitos, alguém que é tão filho de Deus como nós. Alguém que teve a graça de ser amado por Deus, assim como nós. Porque quando nós temos essa lupa de que aquele que nos fere,
aquele que nos incomoda, aquele que nos atravessa, que nos machuca, é um filho de Deus, assim como nós, fica mais fácil amar. Porque não é uma questão de afeto, não é uma questão de que o outro, inclusive, mereça. Tem a ver com o fato de que Deus nos fez a todos irmãos. E amar com filadelfia é ter essa consciência de que temos que procurar cultivar amizade, afeição, na busca daquilo que é o bom, que é o verdadeiro e que é o belo. Para um casamento dar conta de subsistir, é preciso que tenha amizade. Para que nós tenhamos boa convivência num ambiente de trabalho, num condomínio, é preciso que tenha amizade. Para que nós cuidemos bem dos nossos filhos, dos nossos netos, é preciso que tenha amizade. Parece comigo, seja me permitido, a piada infame. Eu tenho uma cara assim meio de Tiaguinho, não é? Então, a amizade é tudo. Já dizia ele e também o apóstolo Paulo. A amizade é tudo, lembra Nietzsche. Não obstante ateu, ele diz, quando a gente vai se escolher casar-se com alguém, a única pergunta que importa é se nós vamos ter paciência de conversar com essa pessoa daqui a 30 anos. Porque a amizade é o que mantém um casamento. É por isso que o apóstolo Paulo diz que é preciso ter um amor adelphos, um amor da consciência de que o outro é um irmão, é filho de Deus, e também que a gente seja capaz de nutrir com o outro reciprocidade, afeição, bondade, verdade, busca daquilo que é belo, porque concordam Paulo, Nietzsche e Tiaguinho, que a amizade é tudo. Precisamos nutrir amizades entre nós. Em segundo, o apóstolo diz no versículo 10 que nós temos que progredir no amor. O amor não é uma experiência acabada. Eu já disse há tantos anos atrás, assim um pouco meio sem entender em que cilada eu estava entrando, que eu ia amar na saúde, na tristeza, na alegria, na doença. Então, o amor não cabe naquele eu te amo, naquela jura feita há muitos anos atrás. Tem que se renovar, tem que se reinventar. A gente tem que ter a capacidade de dizer eu te amo de outros modos, investindo tempo, servindo ao outro, com atenção ao outro, com afeto ao outro. Ou seja, é preciso progredir no amor. O amor tem que caminhar na direção da perfeição. E a etimologia dessa palavra é tão bonita, né? Sempre que a gente coloca diante de alguma coisa, quer dizer que esta coisa está levada à máxima potência, não é? O que é o perfeito? É o feito bem. O amor pede isso, este progresso, essa perfeição, inclusive perdoando, não é? Porque nós temos que doar coisas uns aos outros, e a máxima doação que a gente pode fazer a alguém num casamento, nas relações da família, é perdoar, dar ao máximo, dar com perfeição, perdoando o outro. Então é preciso progredir no amor. O apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 5, peripateite, é preciso progredir, caminhar, viver no amor. Então nenhum de nós tem que se constranger olhando para si mesmo e perceber que o amor é uma escola, onde nós aprendemos e todos os dias temos que nos arriscar a dar um passo a mais, nos arriscar a progredir. E é o que Jesus está dizendo no Evangelho. Recebemos talentos, então temos que render. Olha o que acontece no Evangelho, unindo a primeira leitura. Aquele que recebeu um talento, ele diz, bom, eu já sei que Deus vai plantar onde não colheu, então eu vou guardar o talento. E quando ele é perguntado da parte de Deus, ele diz assim, não, eu já sabia que você ia colher onde não plantou, então eu guardei um talento. Ele joga a responsabilidade em Deus. Meu irmão e minha irmã, olhando para a sua própria vida, para os seus relacionamentos, não há desculpa para seguir na direção errada. Se até as plantas são capazes de fazer do esterco a força para se tornarem bonitas, o que há na nossa vida que não pode ser trabalhado pela graça divina? Então pega aquilo que não está bom, aquilo que está difícil, aquilo que custa, e transforma isso numa matéria orgânica para florescer e para progredir, porque não há desculpa para seguir na direção errada. O amor de Deus foi derramado em nossos corações, então nenhum de nós pode ter desculpa de não produzir frutos em nosso casamento, em nossa vocação, em nosso ambiente de trabalho, porque temos tudo aquilo de que necessitamos concedido pela graça divina. Temos que progredir no amor, e isso pressupõe, evidentemente, arar a terra, perseverar e investir para dar lucro. Todo investimento tem os seus custos, é justo que muito custe aquilo que muito vale. O amor custa, então, evidentemente, ele nos exigirá algo. E, por fim, já terminando, o apóstolo Paulo diz, procurai viver com tranquilidade
dedicando-vos aos vossos afazeres e trabalhando com as próprias mãos. É bonito porque o apóstolo Paulo diz que o amor, que é um aprendizado, o amor que é o progresso, ele se faz na experiência cotidiana. Então, é ao pé da porta, é no meio das panelas, é de manhã no supermercado, que a gente tece essa bela tapeçaria do que significa amar. Não nas grandes coisas, não no feed do Instagram em datas especiais. O feed que é uma espécie de cemitério dos bons momentos que nós não vivemos e queremos exibir para a nossa vizinha. Não, é no cotidiano, nos atos sem testemunha, quando ninguém está enxergando, quando inclusive nós não estamos tendo recompensa, quando nós estamos dando aquilo que é nosso ao outro, muito mais do que aquilo que ele merecia. É nessa rotina, nesse cotidiano, no meio dos afazeres, que nós fazemos a experiência do amor de Deus. Oxalá a Virgem Maria, Senhora da Piedade, que é mãe do belo amor, mãe e mestra, como assim gosta de nos recordar nosso amado arcebispo, temos que entrar na escola do Salvador, na escola da amada Mãe Maria, nos ajude a experimentarmos este amor que é aprendido de Deus, que deve progredir e tornar-se perfeito e que se perfaz no serviço, como ela não teve constrangimento nenhum de passar 3 meses escondida, dedicada, num bom, belo e verdadeiro amor, servindo a sua prima Santa Isabel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ao céu nossas preces. De pé responderemos juntos, ouvindo o Senhor. Ouvi.